Salve a igreja com a paz de Jesus. Amém. Um momento marcante, um momento de Deus nas nossas vidas. E comentava com a pastora hoje, quando eu assistia, eu mandei para os irmãos um pedacinho do vídeo, eu entrando dentro do sepulcro de Jesus. Não dá para expressar. Eu estive dentro do lugar onde a ressurreição aconteceu. E não sei quantos irmãos viram, mas era 27 segundos apenas. Mas foram 27 segundos, é lógico, depois eu fui lá outras vezes. Mas assim, foi uma experiência muito marcante. Nós sabemos que Páscoa, essa questão é celebrada, foi lá no passado. Sabemos que o povo viveu escravo mais de 400 anos. E Deus enviou Moisés para que libertasse o povo. E aquela libertação foi chamada passagem, Havia alegria para o povo de Israel, mas tristeza para o povo do Egito. Porque os irmãos sabem que no momento de morte do Egito, onde todos os primogênitos morreram, Israel estava indo embora para nunca mais voltar para o Egito. E é interessante pensar que Deus não liberta pela metade. Aleluia. Se fosse depender do povo, Ele mataria o povo. Se fosse depender da gente, nós não teríamos condições. Mas Deus, Ele tem um plano, Deus tem um projeto. E dentro desse projeto, Ele nos salva. E quando eu olho para o Novo Testamento, pensando na Páscoa de Jesus sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi uma expressão que João Batista falou acerca de Jesus, ele definindo Jesus, ele falou assim: olha, eis ele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguém queria fazer a passagem e, diferente lá de Israel, hoje nós estamos presos, o povo estava preso. O povo estava preso numa questão chamada pecado e abandonado no pecado. E muitas pessoas, irmãos, e você anda pela rua, você anda pelas esquinas, você vê muita gente perdida. Se a igreja ora pelos jovens, a igreja tem que orar mais ainda. Aleluia. Como a juventude está se perdendo, como os jovens das igrejas, não da missionária viva, mas das igrejas evangélicas, há uma crise, irmão. Eu não sei se é um trabalho muito forte que o inimigo está fazendo, mas a igreja precisa orar. Então, Jesus olhou e percebeu que havia uma escravidão. E quando Jesus olha para o homem, ele deseja salvar o homem. Quando eu olho em João 1, quando ele fala que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quando eu olho no versículo 11, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, teve o direito de se chamar filho de Deus. E versículo 14 do capítulo 1, João diz: e o verbo, que é a igreja? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Você já imaginou um Deus desse jeito? Aleluia. Que ultrapassa o tempo, abre mão da sua glória para morrer, para nos salvar? Glória a Deus. E qual é a resposta que nós damos a esse sacrifício? E estudando a palavra nessa tarde, eu me deparei com um texto de João. Eu quero falar hoje sobre vencendo a morte. Amém, Jesus. Jesus, ele venceu a morte. No Evangelho de João, no seu capítulo 20, mas começando no capítulo 19, os irmãos podem abrir a palavra. João, no seu capítulo 19, no versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, olha só que coisa interessante, irmãos. Eu até determinei que eu estava escrevendo sobre, pensando nessa mensagem, vencer a morte, um sacrifício pelos pecadores.
que esperavam por ele no passado, porque Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, eles foram justificados pela fé, eles tinham essa esperança. É como se eles olhassem por um horizonte e crescem nessa esperança. Isaías profetizou, né, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Então havia uma profecia, desde que o homem caiu, e lá em Gênesis 3, versículo 15, houve já aquele que pisaria na cabeça da serpente, e que ele seria ferido, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Quando eu vejo aqui nesse capítulo 19, depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus. Quem era José de Arimateia? Ele era senador, e ele tinha amizade com o governador, ele tinha amizade com aquele que estava na direção. Então ele era um discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus. Ele era como se fosse um 007, eu sou crente, mas não me envolvo. Ele rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Irmãos, entenda o seguinte: se você for hoje para Israel, você tem que chegar lá de domingo até quinta, porque sexta-feira Israel, quando dá 18 horas, para. Então, se você chegar sexta-feira em Israel ou sábado, não vai ter um ônibus para você andar. Para tudo. As empresas de ônibus param, tudo para, o comércio para, porque eles guardam o sábado, eles ficam em família. Só que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Quando Jesus morre, eles tinham que agir muito rápido. Por quê? Porque se chegasse no sábado, ninguém podia mexer com nada, ninguém podia sepultar, ninguém podia fazer nenhum tipo de atividade. Então, eles tinham que acelerar o processo. Tanto que Jesus já tinha morrido, mas o que estava à direita e à esquerda estavam demorando para morrer. E eles tiveram que quebrar os ossos dele para a dor aumentar e aqueles homens chegarem à morte, porque não podia ficar pendurado lá no sábado. E quando eles foram fazer alguma coisa para matar Jesus, perceberam que Jesus já estava morto. E segundo a palavra dizia que nenhum dos ossos dele seria quebrado. Apenas colocaram uma lança, enfiaram do lado dele e saiu água e sangue. E assim a palavra está dizendo. E aqui José de Arimateia, depois que Jesus estava morto, era sexta-feira, eles tinham que acelerar já com o carro, porque era até 18 horas. Passou de 18 horas na sexta-feira, é só 18 horas de sábado. E eles tinham que acelerar o processo para sepultar Jesus. E olha, irmãos, por incrível que pareça, ele chegou, aqui diz que ele pediu permissão. E quem que estava na companhia dele? Nicodemos. Glória a Deus. Nicodemos foi aquele, diz assim, que é aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, porque ele levou quase 100 libras de um composto de mirra e aloé, porque o corpo tinha que ser preparado. Aleluia, Jesus. Então Nicodemos pensou em tudo. E ele, combinado com José de Arimateia, carregaram o corpo. Não havia uma multidão. Imagina só, um homem que arrastou a multidão. Por onde passava, pessoas tocavam nele e era curado. Cego enxergava, outro recitava, paralítico andava, surdo ouvia, mudo falava, endemoniados saíam libertos. Amém, Jesus. No Glória a Deus. velório dele não tinha multidão. Nem os discípulos de Jesus estavam ali. Naquele momento estava muito perigoso ser discípulo de Jesus, porque eles estavam caçando todos os discípulos para matar também. Vão matar o mestre e aqueles que foram ensinados por ele. Mas aparentemente Nicodemos e José de Arimateia não eram discípulos à vista deles, eles eram discípulos secretos. Mas eles pegaram o corpo de Jesus. Mas Maria Madalena e outras mulheres foram vigiando. Está dentro do texto aqui, tá? Foram vigiando para ver aonde eles iam colocar. E como os irmãos já viram
eu tive no jardim lá, do Getsemane, aonde Jesus foi crucificado, até o túmulo, é como se fosse daqui na pracinha. Era um jardim que, de repente, até menos do que era aqui na pracinha, porque se eu andasse rápido, não dava 5 minutos. Eu andando devagar, eu fiz a filmagem de onde Jesus foi crucificado até o lugar onde Jesus foi colocado. Era um lugar pequeno. E eles foram carregando Jesus, envolveram Jesus num lençol branco, e foram carregando Jesus até um sepulcro novo, onde não tinha nenhuma pessoa tinha sido ainda sepultada ali. Jesus inaugurou aquele local. E quando eles chegaram ali, eles colocaram e eles selaram aquela pedra, era uma pedra que precisava, era redonda, uma pedra grande, e que ela é como se fosse, imagine esse local aqui onde a gente abre essas portas aqui, a pedra tinha que cobrir tudo, depois ela era selada, passava tipo uma massa, e irmãos, espanto, não podiam abrir depois que selaram. Tinha que passar mais de ano, ali, 1 ano mais ou menos. Foi dois anos, tinha que passar ali, para depois a família, só a família podia abrir aquele sepulcro. E porque coisa que o homem selou ali, não podia, era uma regra do lugar. E eles foram embora. E aquelas mulheres, Maria Madalena, e uma outra tinha Maria, eu até não tenho o nome das mulheres que estavam ali. Teve Maria Madalena e teve outras mulheres também. Depois eu falo o nome delas. E elas estavam vigiando aonde ia colocar o corpo, porque elas queriam levar especiarias. Só que quando chegou, eles colocaram o corpo lá, passou das 18, então não podiam mais fazer nada. Então elas foram para casa preparar, esperando o domingo, porque sábado eles não podiam fazer nada, esperando dar o domingo, para decidir bem cedinho lá, porque até às 18 horas do sábado eles não podem fazer nada. Depois de 18 horas, porque o domingo lá é o primeiro dia da semana. O domingo lá é a nossa segunda-feira aqui. Então, no domingo é normal, é dia normal. O comércio abre. Não tem um domingo como nós aqui. O sexta e sábado para eles é o sábado e domingo para nós aqui. Então, quando elas ficaram esperando ali, preparar todo aquele para montar o corpo, mas quem já tinha feito isso? Nicodemos já tinha preparado. Aleluia. Nicodemos foi o primeiro, ele já tinha feito essas especiarias, mas elas não sabiam. Aleluia, Jesus. Quando chegou na segunda-feira, bem de madrugada, ainda antes de amanhecer, elas partiram para lá. Aí, entra no capítulo 20, olha aí. Mas olha, para os irmãos terem ideia, o 19:41 diz assim: havia um horto naquele lugar onde foram crucificados, e no horto um sepulcro novo, em que ainda não havia ninguém sendo posto ali. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por causa de estar perto daquele sepulcro, puseram, porque não dava mais tempo. Alguns minutos não dava mais para sepultar Jesus. Aí no versículo 20, no capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Havia Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres. Elas foram lá. Está em Lucas capítulo 24, versículo 10, mostra o nome dessas mulheres. E elas foram lá bem cedinho. Elas foram ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Mas o que aconteceu, irmão? Viu a pedra removida. Aleluia, Jesus. Há relatos de que os soldados estavam ali guardando, e de repente desceu o anjo do céu e sentou em cima da pedra do sepulcro, e disse que o selo que o homem fez foi rompido. Não foi rompido por mão do homem, só podia ser rompido por quê, irmão? Por família. Só alguém da família que podia romper o selo. Qual da família de Jesus que rompeu o selo?
O Pai. próprio Pai. Aleluia. O Pai rompeu o selo, irmão. Glória a Deus. Deus rompeu o selo. Glória Sabe a por quê, Deus. irmãos? Quando você aceitou Jesus, você se torna filho de Deus. Só mexe com você. O único que pode romper o selo da sua vida é Jesus. É meu Pai. É o Pai. Aleluia. Quem diz assim, Deus é meu Pai? Deus Diz, é eu meu tenho Pai, irmão. Eu tenho Um Pai que me ama, um Pai que cuida de mim. Glória. Olha, pastora, sou alguém da família. Sou alguém da família e 2 anos depois. Meu Deus, meu Pai. Foram 3 Aleluia. dias. Obrigada, meu Deus. Eu quero dizer, irmãos, quando eu estava estudando isso daqui, Tu és lindo, Jesus. todo selo que prepararam para fechar você, lacrar você, numa prisão, o Pai nessa noite abre. Eu creio. Eu creio que toda amarração da tua vida, que toda mandinga, que todo nome da encruzilhada, nome em boca de sapo, todo trabalho de amarração que fizeram contra a tua vida, o mestre, o teu Pai rompe nessa noite, irmão. Ele rompe toda a cadeia de prisão na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque você é filho. Amém, Jesus. Abre, Jesus. Toda sepultura. Toda sepultura onde você foi preso, Deus nessa noite, eu quero crer nisso, irmão. Eu quero que você faça, fique de pé. Eu quero fazer um ato profético aqui. Eu não sei se na tua vida tem alguma coisa, alguma prisão, mas Deus, em nome de Jesus, eu sinto de parar esse culto. Se há na minha vida ou na vida de algum irmão alguma palavra que fez com que eles entrassem numa caverna e selar, assim, olha, você não tem ministério, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Se foi uma palavra, meu Deus, que esse irmão, essa irmã recebeu, Deus viu que selou ele dentro de uma morte. Deus viu, ele está vivendo, mas está morto emocionalmente, morto sentimentalmente, morto socialmente, morto profissionalmente, está amarrado dos pés à cabeça. Ó, Deus vive e não consegue sair. Se foi alguma palavra de uma mãe, de um pai, uma palavra de alguém muito próximo, alguém que o diabo usou para prender a vida do irmão, da irmã, para prender, para amarrar, para não gerar filho, para não gerar família, para não ter crescimento. Se foi uma palavra que foi lançada sobre essa irmã, esse irmão, Pai, nesta noite, Deus vive, eu quero ouvir, Deus, um terremoto. Deus agora abrindo, olha, o teu Pai, o Deus, aquele que hoje você é filha dele, você é filho dele, ele agora rompe, ele arranca essa pedra que foi colocada e ele diz agora, sai para fora, receba agora esse livramento, receba agora vida novamente, receba novamente a unção para a tua vida em nome de Jesus, amém, irmão? Pode sentar, vamos continuar, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Falar de Jesus é uma alegria, né? Quem sentiu uma liberdade, irmãos? Olha, entendemos aqui, a gente prepara a palavra, mas quem faz a obra não é. Deus nessa noite está fazendo algo aqui dentro. Eu creio. Aleluia. Aí elas foram. Quando elas chegaram, aqui diz assim, que eles encontraram uma pedra removida. Quem foi a pedra mesmo, irmão? Só podia ser alguém da família, um pai, uma mãe, um irmão, depois de 2 anos. Mas quando fecharam, o homem selou a pedra de Jesus. Não foi nem sua mãe Maria, não foi nem um dos seus irmãos, que era filho de Maria, sua mãe, não foi nem um dos seus discípulos, mas foi seu próprio Pai. E é interessante, irmãos, que quem vem nos libertar não é o marido, não é a esposa, não é seu pai, não é o pastor. Quem vem nos libertar é o próprio Deus. Aleluia. É Ele que tem interesse em te ver livre. Aleluia. Irmão? Aí elas foram, irmãos, e no relato do livro de Mateus, no capítulo 24, 4 e 5, elas encontraram, quando elas foram lá, elas encontraram 2 homens de veste brilhante. Aleluia. E elas perguntaram, pensando que eles eram do governo, perguntaram a ele aonde tinha o posto de Jesus. E eles falaram assim, por que vocês procuram no meio dos mortos aquele que vive? Glória. Aleluia. No livro, nesse livro, capítulo 20, aqui, eles falam que eles começaram a conversar com elas e falaram assim, olha, ele tinha dito que ele seria entregue na mão dos pecadores, seria morto, mas ressuscitaria no 3º dia. Aleluia. Quando elas se viraram assim,
de conversar com aqueles homens, elas viram o próprio Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Jesus falou uma palavra que só discípulo conhece. E elas falaram, elas conheceram aquele gesto, porque por muito tempo do lado de Jesus a gente passa sem entender. A gente passa a ter intimidade com Ele. E Jesus fala com você de maneira, às vezes, eu sempre gosto muito, irmãos, porque às vezes, não que eu não creio em profeta, mas Deus tem uma maneira, que quando Ele usa a boca do profeta, tem um jeito dele falar que eu sei que é Ele. E quando ele falou de um gesto, de uma maneira, os olhos dela, elas entenderam, mestre. Aí elas saíram correndo, foram, aí Pedro e o outro, eu acredito que era João, os dois corriam juntos, mas Pedro era mais velho, Pedro era mais velho que eles, e o discípulo correu mais apressado, versículo 4, Pedro chegou primeiro, depois Pedro chegou, e abaixando viu no chão os lençóis. Irmãos, os lençóis que José de Arimateia e Nicodemos colocaram, estavam jogados no chão, mas o que estava cobrindo a cabeça estava a parte. O lençol que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, viu e creram, irmãos. Eles creram, olha, Jesus ressuscitou. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que Ele ressuscitasse os mortos. Aleluia, Jesus. E tornaram, pois, os discípulos para casa. Obrigada. Então Jesus aparece depois a Maria Madalena e assim a história continua. Oh, Deus. Eu queria dizer para os irmãos 3 coisas importantes que eu notei, até anotei aqui para falar com os irmãos. Para vencer a morte, Jesus tinha que passar pela morte. Entenda que a morte ela surgiu lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram. E a palavra é o seguinte, e dizia assim, olha, não prove daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês experimentassem vão morrer. Só que quando eles comeram, eles não morreram. Fisicamente, não. Mas viver sem Deus é morte. É verdade. Eu não sei como é que tem sido a sua vida, porque você pode ter bem, você pode ter casa bonita, você pode ter carro novo, você pode ter todos os bens, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Verdade. Você pode ter um casamento bem sucedido, uma mulher, um homem bonito do teu lado, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Se você não tiver Jesus, você não passa de um defunto que está respirando. Se você namora uma pessoa que não é cristã, você está beijando um defunto todo dia. Um defunto cheiroso. Um defunto até bonitinho, mas é defunto. Você está se relacionando com alguém que não tem vida espiritual. Quando eles desobedeceram, eles perderam uma vida espiritual. A pior morte não é a física. A pior morte é a vida sem Deus. Verdade. Quem aqui, irmãos, como eu, já teve vida sem Deus? Quantos aqui? Vida sem Deus. E quantos são felizes agora porque tem vida com Deus? Glória a Deus. Aleluia. Não, quantos são felizes porque tem vida com Deus aqui, irmão? Glória a Deus. Então diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então a primeira coisa que a gente vence a morte é o sacrifício pelos pecados daqueles que esperavam, porque a passagem bíblica, como Hebreus diz que, quando ele fala da galeria da fé, no capítulo 11, versículo 13, ele diz assim, todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, eles viram de longe a distância e saudaram, recomendando que eram estrangeiros e peregrinos, que eles não pertenciam a essa terra. Todos os heróis da fé
Isaías, quando ele fala isso aqui, ele fala no capítulo 7, 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Aleluia. Por que Jesus não chamou Emanuel, irmãos? Como estava na profecia? Porque o nome Emanuel é Deus conosco. E se Jesus é Deus, Ele está conosco. Porque Jesus, ele fala, significa Deus é a salvação. Aleluia. No capítulo 9 do livro de Isaías, versículo 6, diz: porque um menino se nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O verde estará sobre o seu nome. Então, no Velho Testamento já se falava de Jesus, já se havia uma esperança da vinda do Messias. Aleluia, Jesus. Glória. Amém, irmãos? Amém. Então, entenda que Jesus, ele morre, ele se sacrifica, na verdade, pensando em nós. Mesmo quando eu disse aqui, quando eu preguei na oração que nós estávamos aqui, na tenda, né, na vigília, eu disse que o sacrifício, eu ministrei a questão do sacrifício de Jesus. Eu falei que todo sofrimento, quando ele falou: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, Senhor, muda a rota aí, eu aceito salvar o homem, porque ele viu o sacrifício. Então, o lado humano, a guerra humana, da dor que ele ia sentir, mas ele falou assim: Senhor, não seja feita a minha vontade, porque ele pensou em Isaías que Deus se agradou em morrer. Amém, Jesus. Você já imaginou um Deus assim? Aleluia. Bendito seja o teu nome. Teu Deus antes você carregava numa procissão, você limpava porque caía assim, poeira. Hoje você tem um Deus que te carrega, Obrigado, que Jesus. te limpa com seu sangue. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, você é salvo, você é lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Então, o sacrifício de Jesus valeu para aqueles que vieram antes dele, valeu para aqueles que creram nele naquele dia, para aqueles que creriam nele, somos nós, e para os nossos filhos e netos que ainda Em não. nome de Jesus. Amém? O sacrifício de Jesus. Entenda que Jesus morreu por todos, mas só são salvos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Então é importante, irmão, você pensar nisso. Quem aqui já viu gente morta, irmãos? Quem aqui já, levanta a mãozinha, eu já vi gente morta, levanta. Quem aqui já viu um sepultamento de alguém? Então saiba que um dia vai ser o seu também. Então você tem que pensar nisso. Para ir para o céu, você tem que aceitar Jesus em vida. Hoje você tem que tomar uma decisão. O pai não salva a filha, nem a filha salva o pai. Aí o esposo não salva a esposa, a salvação é individual. Você tem que tomar a sua decisão por Cristo para ser salvo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A terceira coisa, irmãos, que eu quero, a segunda coisa que eu quero pensar aqui, que para vencer a morte, o preço a ser pago era a sua própria morte. O sacrifício, a morte com dor. Jesus morreu, mas ele sofreu muito. Não há vitória sem luta. Irmãos, sinceridade aqui, fala comigo. Quantos querem ser vencedores aqui? Levanta a mão, diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora diga assim: para ser vencedor, Para ser vencedor, eu tenho que passar por lutas. eu tenho que passar por lutas. Você só que pensa na vitória, mas você não pensa na luta que você tem que passar. A salvação é de graça, mas a unção tem preço. Amém, Jesus. E aqui não há vitória sem luta. E ali estava muitos sentimentos. O Espírito Santo começou a falar comigo que havia muitos sentimentos ali naquele momento. Sofrimento, por exemplo, havia sofrimento com dor extrema, que era o caso de Jesus. E havia também sofrimento por parte dos seus próprios discípulos, porque você vê alguém que você ama, que você confia tanto, sofrendo, você sofre junto. Sofre, não. Eu estou lá em casa, quando a pastora passa mal, ela sente alguma coisa, eu posso estar bem, mas também sinto que ela sente. Não é assim? O marido não fica, ele pode estar até alegre, a mulher pode estar até alegre, mas se ela vê o marido triste, ela também fica triste. A gente partilha dos sentimentos. Havia também medo dos seguidores, por parte dos seguidores de Jesus, porque era muito perigoso falar que era discípulo de Jesus. Estavam matando a Vera,
Havia também alegria e sentimento de vitória da parte dos sacerdotes, da religião, porque entenda uma coisa, irmão, o sacrifício de Jesus foi uma combinação da política com a religião, a união da política e da religião, a força do poder político com a força do poder religioso. Havia também um sentimento de derrota para aqueles que seguiam Jesus, porque, irmãos, quando a gente vê alguém morrendo, acabou os projetos. Você estudou faculdade, você é intelectual, não bota você dentro do caixão, está indo embora tudo que você sonhou ali, quem morreu, morre os projetos juntos, morre tudo. Então, quando eles viram aquilo ali, deu um sentimento de derrota nos discípulos, deu um sentimento de derrota naqueles que viviam com Jesus, houve um sentimento de perda. Por quê, irmãos? Porque eles esperavam. Eu acredito que os discípulos, pastor e irmãos, quando Jesus foi crucificado, eles ficaram assistindo de longe, que a Bíblia diz isso, e eles esperavam que alguma coisa acontecesse, que o céu ia manifestar. Eu tenho certeza que ele é o Filho de Deus. Eu vi ele ressuscitar a pessoa, eu vi ele andando sobre as águas. Esse homem, ele é Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então eles esperavam de acordo que o céu ia se manifestar. Mas a impressão que dá é que Deus virou suas costas, porque ele na cruz ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? A impressão que dá é que Deus fez assim e não quis ver. O céu não fez nada, não houve algo milagroso, um raio que caiu e quebrava, né? A gente, em filme, a gente vê muitas essas ações assim, um final feliz, né? A gente tem aquele também que você decide o final. Não aconteceu nada. E Jesus levantando e disse: está consumado. E mais interessante que mesmo aquela dor com cravos nas mãos, não era um espinhozinho, não, era um espinho desse tamanho assim, grosso, que enfiava ali nele, aqui sangrando, todo arrebentado, porque ele bateram muito nele. Ele estava com dor, irmãos. E ele se esforçando, porque Deus não aceita a carne sufocada como sacrifício, e ele se esforçando para se manter em pé, vendo seu sangue embora. Ele ainda teve tempo de salvar um que se arrependeu, alguém que entendeu o estado dele ali, alguém vendo ele todo destruído, falou assim: ó, lembra de mim quando você entrar no teu reino. O ladrão entendeu que Jesus era rei. Aleluia. Que o reino dele não era dessa terra. Olha, aqui eu vivi tudo errado, mas eu quero ir para o lugar certo, te seguir. Se eu tivesse a oportunidade, eu ia mudar de vida. Aleluia, Jesus. Partindo de uma crítica de alguém que falou assim: se tu és Deus, está onde a tia nós também. Ele não deu resposta, mas para aquele que se arrependeu, falou assim: ó, hoje ainda, hoje, na manhã, depois daquele, hoje você vai entrar comigo. Aleluia. Paraíso é uma palavra persa que significa jardim fechado. O jardim foi fechado por homem, mas Jesus vai abrir para a gente entrar. Você está entendendo isso, irmão? Hoje o acesso a Deus, não importa o que você fez, mas se você de verdade entrega a tua vida para Jesus, Ele te recebe. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo. Ainda teve tempo para salvar a organização. Aleluia. Pastor David mesmo do sofrimento. Glória, glória, glória. Quanta gente, irmãos, que no leito de morte consegue salvar vidas mesmo morrendo. É verdade, Pai. Aleluia. Deus amado, aleluia. O preço era muito caro. Obrigado, Jesus. Porque antigamente se fazia sacrifício de animais, de bode para o pecado, mas como no livro de Hebreus, o sacrifício deles valeu para todos. Foi um sacrifício só. Deus aceitou. Disse que houve, o céu ficou escuro, e as pessoas falam assim: olha, ele era diferente mesmo, ele era, ó. Mas naquele momento, quando Jesus morre, agora imagine, se a morte, diga assim, a morte veio por causa, não, quero que não fala mesmo, vamos lá, a morte veio por causa do pecado. Mas a morte recebeu alguém que não tinha pecado. Aleluia.
Ela não suportou. Eita glória. Oh, Ela não suportou Pedro pregando isso lá em Atos. Pedro pregando isso aí em Atos. Ele fala assim: olha, vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou. aleluia. Aleluia! Irmãos, imagina só, se algo for preparado por causa do pecado, quando entra alguém que não tinha pecado, ele vence. A morte perdeu. A morte perdeu de novo. Quando uma pessoa se morrer, pastor, você estava pregando hoje de manhã sobre Lázaro. E Deus falou algo tremendo comigo. Aleluia. A expressão que ele usa, quando chega, eles abrem o sepulcro. Qual foi a palavra que Jesus fala para Lázaro, irmão? Qual foi a palavra? Lázaro, sai para fora. Ele disse assim: Lázaro, sai para fora. Você estava assim, foi essa expressão que você falou? E o Espírito Santo falou comigo assim: por que eu falei para Lázaro sair para fora? E não disse assim: Lázaro, volta a viver! Lázaro, ressuscite! Lázaro, vem para a vida! Porque na visão de Deus, quem serve a Ele não morre, dorme. Antes de ir, ele falou assim: vamos lá, Lázaro dormiu. Vamos lá despertar. Assim, você dormiu, alguém lá desperta ele. Aí ele falou assim: Lázaro morreu. Mas na visão de Deus, quem morre está vivo. Aleluia, Jesus. Amém? Então Jesus só chamou Lázaro. Lázaro, você já está vivo na minha presença. Volta para a vida para todo mundo ver. Amém, irmão? Ele não precisou falar assim: ressuscita. Porque só morre quem não é cristão. Morre da eternidade. Mas você que vive dorme. Lembra do rico e Lázaro? Lázaro era aquele pobre que ficava ali e o rico. Quando eles morreram, ambos morreram, Lázaro foi, adormeceu, o termo diz, adormeceu, dormiu Lázaro e foi recolhido ao seio de Abraão. E morreu! E foi para tormento, e o outro ficava ali. Então entenda uma coisa, irmão: a linguagem de Deus para quem serve a Ele, a morte é dormir. Então Jesus foi apenas acordar. Lázaro, acorda, Lázaro! Volta para a vida, Lázaro! Eu vim aqui para te levantar, Lázaro. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Pai. Sacrifício. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. E a última coisa para a gente terminar, por causa das crianças já estão ali prontas para o teatro. Aleluia. A vitória sobre a morte, eu queria falar sobre isso. Aleluia. Eu queria falar sobre essa vitória, irmãos. Obrigada. Jesus disse, não é para Lázaro vir para fora, mas entenda que na sua morte, em 1 Coríntios 15, 55 a 58, ele fala assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. E o pecado, aí ele fala assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Atos 3, versículo 15: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunha disso. Amém, Jesus. Queridos, quando Jesus estava vivendo aqui na terra, que você faz um paradoxo com o Apocalipse, havia uma guerra no céu, enquanto Jesus caminhava na terra. Mas uma das armas, foi duas armas, que fez com que Satanás perdesse. Qual foram as duas, irmãos? O sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Amém, Jesus. Porque imagina só, alguém que estudou na mesma escola, sabe os mesmos códigos. O anjo batia por baixo, o outro defendia. O anjo batia por cima, o outro defendia. Então era uma guerra, anjo que lutando contra anjo. Porque eles tinham as mesmas armas. Satanás estava querendo o lugar de Deus. E Jesus andando na terra. Então havia, entenda uma coisa, irmão: você anda que faz coisas que repercutem no mundo espiritual.
Eu e você estamos fazendo coisas aqui na terra e isso repercute no mundo espiritual. Você vence uma guerra aqui, acontece vitória lá, tem guerra. Por isso, irmãos, que muitas coisas a gente tem que vencer na oração. Você dobra o teu joelho, ora, porque aí a vitória chega. Lembra de Daniel clamando 21 dias? Por que o anjo disse? Por que demorou tanto para chegar? Porque ele estava vindo, mas teve problema no mundo espiritual. E teve que vir um anjo para ajudar, para que ele chegasse em Daniel. Isso demorou 21 dias. Então tudo que você faz aqui tem consequências espirituais. Amém, irmão? Então aqui, nesse momento aqui da palavra, quando Jesus vivia, estava andando aqui, havia uma guerra lá. Quando Jesus morre, os anjos de Deus recebem uma arma chamada sangue de Jesus. Aleluia. Então, mas eu disse duas armas, eu não disse uma só. E aí, qual é a segunda arma? Alguém vai me ajudar? Não. A primeira arma foi o sangue de Jesus. A segunda foi os testemunhos. Aqueles que viviam para Ele aqui. Aqueles que morreram em arenas. Aqueles que morreram crucificados, comigo, queimados. Crucificados de cabeça para baixo por causa do nome dele. Essas duas armas fizeram que Satanás perdesse. O sangue de Jesus e o testemunho dos fiéis. Está em Apocalipse isso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essas armas os demônios não têm. Por isso que quando chega um demoniado, você fala o sangue de Jesus, é como se estivesse copiando eles. Porque para nós é purificação, para eles é tormento. Amém, Jesus. Para nós é liberdade, para eles é morte. Amém, Jesus. Para eles é condenação. Glória a Deus. Então, querido, terminando aqui, a morte no mundo físico, no mundo material, quando os discípulos de Jesus olharam e sentiram derrota, houve suspense, houve silêncio. Agora, o que vai ser de nós? Caminhando, nós pensamos que ele era o Salvador, mas ele está morto. Não posso seguir morto. Qual é a diferença, irmão, de Jesus com Allan Kardec? Qual é a diferença de Jesus com qualquer outro Buda? Porque quem segue o discípulo morto é adepto. Adepto de Allan Kardec, adepto de Buda. Mas nós somos discípulos de Jesus por quê? Jesus está vivo. Então discípulo, ele só é discípulo de quem está vivo. Então diga assim, eu sou discípulo de um Deus vivo. Amém, irmão? Amém. E no mundo espiritual, como é que estava? Um sentimento de vitória, nós conseguimos matá-lo. Uma euforia, uma festa. O diabo usou o próprio povo de Deus e os representantes de Deus para matar a solução de Deus. Uma religião, uma política. O inferno estava inferno, o sacerdote estava até bebendo de alegria. Agora nós eliminamos esse Jesus. Havia um sentimento de alegria para o lado dos inimigos e para o lado de Jesus, decepção. Mas depois que Jesus ressuscita, aleluia, Jesus, glória a Deus. Depois da ressurreição, Obrigada. a tristeza se tornou alegria. Glória a Deus, aleluia. Havia surpresa, Amém. certeza de fé. A ressurreição ela trouxe alegria, surpresa, certeza de fé, força para continuar, coragem para morrer por causa do Evangelho, desapego às coisas materiais, tanto que eles vendiam suas propriedades, eles não queriam saber de nada, eles queriam estar perto de Jesus. Amém. Houve salvação de alma, avanço do Evangelho, crescimento e chegou até nós. Amém, irmãos? Amém. Nós fomos alcançados por esse Jesus. Aleluia. E por outro lado do inimigo, que estavam sorrindo com a vitória, houve a derrota da morte. Imagina, irmãos, que em Gênesis 3,15 diz que o filho da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Imagina Jesus entrando lá no mundo das mortes, lá no inferno.
E os demônios tudo recuando, diabo. Nome de Jesus. Todo mundo abaixando a cabeça e ele chegou, Lúcifer, abaixa aqui. É hora de eu pisar na tua cabeça. Meu Jesus amado. Aleluia. Pedro disse que ele foi e pregou os espíritos em prisão. Imagina Jesus entrando no mundo dos mortos e todos aqueles que condenaram ele, olhando para ele e ele retirando do céu, que era a habitação dos mortos, todos os justos de lá, Abraão, Isaac, Jacó, e levando junto com o paraíso, ladrão na cruz, entrando no paraíso junto com Moisés, irmão. Foi de doido. Porque o que interessa para Deus não é a nossa perfeição, é se o nosso coração está quebrantado para Ele. Amém. Se eu me entreguei de verdade para Ele. Amém, Jesus. Foi lindo o que aconteceu. Obrigado. Um dia nós vamos perguntar para Ele isso. Houve vitória contra Satanás, Apocalipse 12, 11 diz isso. O sangue de Jesus, pastor, mais o testemunho dos fiéis. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Amém. A gente pode até ler isso daqui. Não ficar só na minha palavra, porque às vezes fala, não, mas o sangue de Jesus só não. Foi duas armas que os anjos usaram. Apocalipse 12, versículo 11. Aleluia, Jesus. Olha aí o que diz. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Testemunho de Jesus e testemunho dos que serviram a Jesus. Aleluia. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A geração passada cumpriu bem o seu papel. E a geração que vem depois de nós, ela precisa também perceber que nós vencemos. Quantos que nessa noite aqui querem reafirmar sua decisão por isso? Será que eu aceitei Jesus de verdade no meu coração? Irmãos, não é não aceitar de Jesus apenas. Essa noite eu quero convidar você para fazer um renovo na sua fé. Fala assim, Senhor, eu te aceitei, mas agora vou te levar a sério. Sabe por quê, irmãos? A gente aceita Jesus, mas fica vivendo uma vida do jeito que a gente quer, não do jeito que Jesus quer. Mas essa noite, Deus está vendo se você realmente o aceita no coração de verdade. Uma vez eu vi uma palavra que dizia que a gente tem que aceitar Jesus todos os dias. Quantas vezes, irmão, a gente age mais como incrédulo do que como crente? Quantas vezes a gente decepciona esse Jesus que foi até a morte por nós? Mas se nessa noite você vai falar assim, Senhor, eu quero te aceitar de verdade no meu coração. Eu estou fazendo um apelo para crente também. Eu aceito Jesus nessa noite. Eu quero renovar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Se você nessa noite entender e falar assim, eu não quero ir para o inferno, não, eu quero ir para o céu. Eu quero tomar a minha decisão por Cristo. Você é crente, mas às vezes você tem momentos que você fala aqui, Senhor, eu quero te aceitar de verdade no meu coração. Eu quero que você renova. Se você já aceitou Jesus, eu quero que você renova a tua fé novamente. Eu quero nessa noite que você fale assim, Senhor, olha, eu quero que você olhe comigo, irmãos. Mas eu já aceitei o Senhor, mas quantas coisas erradas você fez? Quantos deslizes você fez? Mas nessa noite você vai fechar os teus olhos e vai reafirmar. Eu quero que você se lembre lá daquela decisão que você tomou, que mudou a tua vida, que mudou a tua história, que trouxe alegria. Lembra quando você aceitou Jesus pela primeira vez? Uma vez Davi disse assim, Senhor, torna-me a alegria da tua salvação. Por quê, irmão? Porque às vezes a gente serve a Jesus, mas a gente perde foco, perde a força. Às vezes a gente está servindo a Deus, mas começa a vir na igreja, mas só como desencargo de consciência. Eu quero que você, Senhor, eu quero viver uma vida realmente, eu quero alegria de novo, eu quero tomar posse do renovo, eu quero ficar animado de novo na tua presença. Então você ora comigo assim, não precisa repetir, fala, Senhor Jesus, eu nessa noite, eu quero reafirmar minha fé.
Eu quero ser salvo, Senhor. Entre os perdidos e os salvos, eu quero ser da equipe do salvo. Eu tomo posse do seu testemunho, do testemunho de todos que passaram por aqui pela fé, e eu tomo posse do sangue de Jesus sobre a minha vida. Nessa noite, meu Deus, toma da minha alegria que eu tinha contigo quando eu te aceitei de verdade. Senhor, eu já sou batizado, ou às vezes nem sou batizado, mas eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero que você levante a tua mão direita e fale: Senhor, eu entrego tudo que eu sou, eu me entrego a Ti, e eu te recebo como Pai. Nessa noite, eu recebo a libertação de toda a prisão que me colocaram. Palavras, eu jogo por terra toda palavra que lançaram sobre mim, e tomo posse da paternidade de Deus sobre a minha vida. Eu sou um servo de Jesus. Eu quero receber também, Jesus, o batismo com o Espírito Santo, o batismo, dons espirituais. Eu quero ser usado por Ti. Nessa noite, Senhor, eu tomo posse de uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Se você entender isso, aplaude o nome do Senhor, pastor.